Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Estou por aqui aguardando a sua chegada para que a gente possa iniciar a nossa live desse dia, o nosso encontro desse dia. Hoje nós vamos trabalhar em cima de Gênesis capítulo 41, ok? Então eu estou aguardando você chegar por aqui. Confesso que hoje eu estou bem cansado, com a mente cansada. Ontem eu dei aula o dia todo, hoje eu dei aula o dia todo, manhã e tarde. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar nesse tempo juntos aqui. Então estou esperando a sua chegada, vamos ver quem está chegando por aqui. Oi Norma, bem-vinda, boa noite, a paz querida, muito bom ter você aqui com a gente. Vamos ver quem mais vai aparecendo por aqui. Vamos dando alguns minutos aqui. Pelo meu relógio é quase 6 horas, pelo cronômetro aqui da live já são 18 horas, então estamos por aqui aguardando a sua chegada. Quem mais entrou por aqui? Olá Carla, bem-vinda Carla, muito bom ter você aqui com a gente, ok? Tô vendo aí que você é designer, meu filho também é um designer, bem-vinda. Você é da onde? Deixa eu ver se eu tiro meu óculos aqui para enxergar melhor a Carla. Ok. Uau, em Portugal. Puxa, que legal. Você me encontrou aí em Portugal? Eu estive aí ano passado. Ano que vem eu devo retornar a Portugal, a Lisboa. Final de agosto, início de setembro, acho que é isso. Que legal, você mora onde em Portugal? Não soube? Pois é, eu estive aí, estive em Lisboa. Ah, ok. Ok, Guimarães, tá certo. Norte de Portugal, beleza, quem sabe a nossa volta aí ano que vem a gente não conhece Guimarães. Que legal, muito obrigado pela sua presença aqui, Carla, Deus abençoe você, viu? Deus abençoe a sua vida. Olá Denilze, bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. Olha aí a dona Sirlene é minha mãe, bem-vinda mãe. Oi, olá Arnaldo, beleza, bem-vindo. Aí ó, Carla, já tem gente aqui que conhece Guimarães, ó, tá escrevendo aí, linda cidade. Olá Selma, que bom que você está aqui com a gente. Ok, Carla, minha ida ano que vem aí eu vou ver se eu consigo dar uma esticada em Guimarães para conhecer a cidade. Olá Sônia Casais, bem-vinda. Olá Saulo, muito bom ter vocês todos aqui com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre Gênesis capítulo 41, ok? Gênesis 41, a gente está seguindo aqui no Eu, Você e a Bíblia, o livro de Gênesis, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre o capítulo 41, é um capítulo bem grande, ao contrário do que às vezes eu faço, eu não vou ler, ok? O capítulo eu vou ler algumas partes dele, mas eu vou fazer a narrativa dele para você, tá bom? Ah, obrigado, Carla. Muito obrigado. A gente avisa sim. Muito bem, vamos lá. Vamos dar. Você que entrou, não sai, ok? Vamos dar só mais um minutinho para o pessoal que está terminando as atividades do dia. A nossa live começa às 18, mas a gente sempre dá uns minutinhos a mais
para aqueles que estão terminando as atividades do dia aqui, organizarem as coisas, darem tempo de chegar, sentar, ok? E participar com a gente, né? Então, mais um minutinho e eu já vou orar e nós vamos comentar então hoje sobre Gênesis capítulo 41. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial para nós. O Espírito Santo tem coisas bem interessantes para compartilhar conosco, insights bem interessantes aqui nesse capítulo 41. Então fica firme aí, já já nós estamos começando. Quem mais entrou por aqui? Olá, Ian, bem-vindo. Fabiana Guzmão, bem-vindo. Tudo bem, Fabiana? Você está bem? Sem dores? Olha o Arlindo chegando aí. Olá, Arlindo, bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente também. Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos juntos aqui. Muito obrigado por mais uma vez termos a chance de realizarmos o Eu, Você e a Bíblia. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos avançar na nossa reflexão a partir dela, e sendo assim o teu Espírito pode trazer revelação à nossa mente, ao nosso coração. Obrigado por cada pessoa que está aqui conosco, aqueles que ainda vão chegar por aqui, que o Senhor abençoe a vida de cada um e que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que tiverem acesso a esse conteúdo aqui em uma outra oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olá, Carmen Silvia, bem-vinda também. Como eu falei no comecinho aqui, acho que não estava a maioria, eu dei aula ontem o dia todo, a manhã e a tarde toda, hoje também passei a manhã e a tarde toda dando aula, então eu estou com a minha cabeça meio cansada, então já vou pedindo desculpa para você caso eu dê umas engasgadas aqui. Isso é travamento no cérebro, ok? No raciocínio por causa do meu cansaço. Mas capítulo 41 de Gênesis, nós continuamos então a história de José. Vamos fazer um retrospectivo aqui para que você possa entender o que está acontecendo. Olá, Cristina, bem-vinda. Olá, Simone, bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui. Oi, Su, aí meu amor entrando. Muito bom ter você aqui, amor. Muito bem, Gênesis capítulo 40 mostra pra gente José preso e que foi colocado na mesma prisão que ele se encontrava, dois presos especiais. Eles eram eunucos que trabalhavam para Faraó, então eles eram presos que tinham uma posição especial, ok? Porque eles eram servos do próprio Faraó, eles foram trancafiados então na cadeia lá da casa de Potifar, né, do capitão da guarda, que era Potifar, onde José estava preso, e a pessoa responsável lá pela cadeia colocou os presos sob a responsabilidade de José, e mandou que José pudesse cuidar então desses presos. E aí esses dois presos têm cada um sonho, e José interpreta os sonhos dele, sendo que o sonho do copeiro implicava ele retomar a sua posição estratégica, o seu cargo, né, junto ao governo de Faraó, que era o copeiro-chefe, aquele que servia, né, o vinho na taça de Faraó, e o padeiro seria morto. José ele pede para que o copeiro que iria receber a liberdade se lembrasse dele quando ele estivesse diante de Faraó, porque ele estava preso ali injustamente. E aí o copeiro vai, sai, o padeiro também, se cumpre os sonhos de conformidade com aquilo que José havia previsto. O copeiro volta a ter o seu cargo oficial junto a Faraó, o padeiro é morto, mas o copeiro simplesmente se esquece de José, ele nem se lembra de que José havia interpretado o sonho dele, e não se lembra então de falar de José para Faraó. E o capítulo 41 começa dizendo para a gente que depois de 2 anos desse acontecimento, ou seja, depois que o copeiro é solto, passam-se ainda 2 anos com José na prisão. Então Faraó, que é o rei do Egito, ele tem um sonho. O sonho que Faraó tem
Na verdade ele tem dois sonhos, mas eles são semelhantes. Então um sonho que o faraó tem é que ele vê saindo de dentro do rio Nilo. Ele estava em pé no sonho dele, em frente ao rio Nilo, e ele vê saindo do rio Nilo 4 vacas gordas, robustas, bonitas, e em seguida saem 4 vacas esqueléticas que vêm então e comem aquelas 4 vacas gordas, mas apesar de terem se alimentado delas, elas continuam raquíticas. Faraó acorda assustado, sem entender direito o sonho, e depois ele torna a dormir e ele torna a ter um sonho, e o sonho agora é com 7 espigas graúdas, cheias de milho, cheias de grão, que também saem do Nilo, e em seguida a elas saem 4 espigas mirradas que também devoram as espigas que estavam cheias de grãos. E Faraó acorda novamente muito assustado, sem entender aqueles sonhos, mas tendo a impressão de que eles têm algum tipo de significado especial. E aí então ele chama todos os seus magos, os seus sábios, os seus encantadores, conta os sonhos para eles, esperando que eles pudessem interpretá-lo para Faraó, e nenhum deles consegue entender o significado dos sonhos. Aí nessa situação, nesse contexto, o copeiro que estava ali vendo o desespero de Faraó, vendo a inquietação de Faraó, ele se lembra do que ocorreu com ele lá na prisão, quando ele teve o sonho, o padeiro teve o sonho e o José interpretou os sonhos dele. E aí ele diz para Faraó: olha, se o meu senhor permite que eu fale, eu quero me lembrar aqui de uma falha minha. Houve um período em que o senhor ficou aborrecido comigo e com o padeiro, nos mandou para a prisão. Lá na prisão, nós dois tivemos um sonho, e havia um jovem hebreu lá que foi capaz de interpretar os nossos sonhos. Nossos sonhos, eles tinham significados diferentes, mas ele foi capaz de interpretar ambos, e eles realmente se cumpriram conforme a interpretação que esse jovem hebreu nos deu. O seu nome é José, e ele está lá na cadeia onde nós ficamos do capitão da guarda, não é? Que é o Potifar. Então o faraó manda chamar José. Eles pegam José, trazem José. José então sai da prisão, ele se banha, se barbeia, né, se arruma para se apresentar diante de Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, o Faraó diz para ele, né, olha, eu fiquei sabendo que você é uma pessoa que tem a capacidade de interpretar e de decifrar qualquer tipo de sonho. E aí José, isso está no verso 16, responde para Faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao Faraó uma resposta favorável. E aqui eu quero já fazer uma primeira observação para a gente, novamente, como eu mostrei para vocês no capítulo 40. Isso demonstra para a gente como José amadureceu ao longo de todos aqueles anos que ele estava ali no Egito. Ele não é mais aquele adolescente dos seus 17 anos, cheio de expectativas, com uma atitude irreverente, né, sarcástica. E, ao contrário, ele tem a consciência de que se alguma coisa pode acontecer, se ele pode ser instrumento para alguma coisa, isso é porque Deus, ele é soberano, ele é todo poderoso, e é ele quem pode usar José. Então essa resposta que ele dá a Faraó mostra para a gente dois lados que são bastante importantes nós compreendermos. Um lado é o lado da humildade. José, ele é quebrantado ao longo desse período que ele fica no Egito, como escravo de Potifar, e depois como preso por causa das mentiras da mulher de Potifar. E esse contexto, tanto na casa de Potifar quanto na prisão, José não se sente sozinho, o Senhor está com ele, ele percebe a mão do Senhor o protegendo, guardando e abençoando em tudo aquilo que ele faz. E dentro desse processo, José, ele está sendo trabalhado no seu caráter, não é? Então, aquele jovem que no começo da sua vida era bastante soberbo, bastante arrogante, que se achava melhor que os irmãos e ficava entregando, né, os irmãos nas coisas erradas que faziam, e que depois teve sonhos e apresentou aqueles sonhos tanto para os irmãos como para o pai de uma forma
arrogante, né? Ou pelo menos de uma forma imatura, né? Como é comum, propício aí muitas vezes à idade da adolescência, da juventude, é agora uma pessoa consciente da sua fragilidade, consciente, né, da sua necessidade, da graça de Deus, do favor de Deus para com ele. Então ele tem essa postura de humildade. Mas por outro lado, essa resposta dele para Faraó também apresenta uma postura de convicção e de fé que José aprendeu a carregar com ele no que diz respeito à pessoa de Deus. Porque ele diz, né, para Faraó, quem sou eu? É Deus quem dará ao Faraó uma resposta favorável. Então ele reconhece que ele por si só não pode fazer nada, mas ele também tem uma convicção de fé de que Deus vai responder através dele aos sonhos que Faraó teve. E aí o princípio que eu quero trabalhar aqui com a gente é que muitas vezes a gente confunde humildade com uma postura de como é que eu posso dizer? Aqui a minha cabeça cansada está falhando, né? Com uma postura de inferioridade, não é bem essa palavra que eu queria. Mas José, ele não tem uma visão pequena, ok, a respeito dele mesmo. Ele tem uma visão humilde dele, porque ele reconhece que na verdade é Deus quem opera, é Deus quem pode fazer, mas ele tem uma visão que o leva a ter a convicção de que Deus fará e fará através dele, ok? Então isso não é soberba. Às vezes nós achamos que humildade tem a ver com a gente se rebaixar. Essa é a palavra que eu queria, ok? José não tem uma visão de rebaixamento a respeito dele. Às vezes nós confundimos humildade com essa ideia de nós nos rebaixarmos, de nós não reconhecermos o valor intrínseco que Deus depositou em nós. Olha, a pessoa mais humilde que existiu, o ser humano mais humilde que viveu no mundo foi Jesus, ok? A Bíblia deixa isso claro. Jesus era humilde de coração. E a humildade é uma característica do reino na nossa vida, mas a verdadeira humildade não é uma visão que nos diminui, não é uma visão que faz com que a gente se sinta incapaz, ok? Que a gente tenha um sentimento de inferioridade. Não, a humildade ela nos coloca numa posição de autoridade, ela nos coloca numa posição de convicção. A humildade é um reflexo da nossa consciência de dependência de Deus, mas uma vez que nós dependemos de Deus, nós sabemos que tudo é possível ser realizado, ser feito por nosso intermédio. Isso não é arrogância. Muitas pessoas confundem convicção com uma convicção de fé, uma confiança de fé com arrogância, com falta de humildade. Não confunda essas coisas, ok? Uma pessoa humilde não é uma pessoa que fica se detratando, ok? Uma pessoa humilde, pelo menos a humildade bíblica, tem a ver com essa consciência que nós temos de nós mesmos, da nossa própria força, do nosso próprio braço, do nosso próprio poder, nada pode ser produzido, mas que na nossa confiança em Deus e na nossa dependência dele, todas as coisas são possíveis. E essa é a convicção de José. E José, então, veja, ele está sendo convicto, ele está diante do faraó, ele está diante do rei do Egito. Se as coisas não acontecessem do jeito que ele disse ou que ele falou ali, ele poderia ser morto. Mas ele não tem dúvida nenhuma de que Deus o honraria e de que Deus o usaria para trazer a interpretação dos sonhos de Faraó. Por isso ele diz: quem sou eu? É Deus quem dará ao Faraó uma resposta favorável. E aí então o Faraó compartilha com ele o sonho. O Faraó conta os dois sonhos para José: o sonho das vacas gordas que são devoradas pelas vacas magras, o sonho das espigas graúdas que são devoradas pelas espigas mirradas, e José vai trazer então a interpretação do sonho para Faraó. No verso 25 a gente vai encontrar José dando a explicação. O texto diz assim: então José explicou ao rei: em verdade o Faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao Faraó o que ele vai realizar
proximamente. E aí ele dá a explicação então para Faraó de que as 7 vacas belas e gordas significavam 7 anos, e as 7 espigas saudáveis e cheias representavam também 7 anos, era o mesmo sonho. E aí ele diz que as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas também representavam 7 anos. E ele explica para Faraó que as 7 vacas gordas e as 7 espigas graúdas exemplificavam 7 anos de grande fartura no Egito, no mundo. E no Egito, e que as 7 vacas magras e as espigas mirradas representavam 7 anos em seguida daqueles 7 anos de prosperidade, de profunda carência e de grande fome que abateria sobre todo o mundo, e que essa fome seria tão intensa e tão grande que as pessoas se esqueceriam dos 7 anos de bonança. E no verso 25, ele diz para Faraó que Deus anunciou ao Faraó o que ele vai realizar aproximadamente. O que ele vai realizar proximamente. No verso 28, ele diz: é exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao Faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porque a fome arruinará a terra. O Senhor veio a Faraó, verso 32, o Senhor veio a Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. Então aqui de novo eu quero parar e dar trazer para a gente um princípio, ok? Veja, José está deixando claro aqui para Faraó, não apenas na interpretação que ele está dando dos sonhos de Faraó, mas ele está deixando claro para Faraó que os sonhos que Faraó teve vieram de Deus, porque Deus estava trazendo uma revelação de uma realidade que iria ocorrer para Faraó. Isso é muito interessante por alguns motivos. Primeiro, porque a gente deve se lembrar, e a Bíblia diz isso para a gente continuamente, e Deus se revela assim nas Escrituras para a gente continuamente, que Deus não é propriedade da igreja, Deus não é propriedade de um grupo de pessoas, Deus não é propriedade dos evangélicos, Deus não é propriedade dos cristãos. Eu não estou dizendo aqui que todos os deuses que são adorados por qualquer pessoa aí é o mesmo Deus. Não, não é. As Escrituras do Antigo Testamento mostram isso continuamente, que muitos povos adoram falsos deuses. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Deus, ele é o Senhor e ele é Deus de toda a humanidade. Mesmo que a humanidade não o reconheça, ele é o único Deus verdadeiro e ele opera e atua por intermédio da humanidade de maneira geral, como lhe apraz, ok? E isso é assim aqui, isso está acontecendo assim aqui. Você tem que entender que para Faraó, quando ele ouve José falando de Deus, ele não está pensando num único Deus, ok? O Egito, Faraó e todo o Egito é uma nação politeísta, ou seja, eles reconhecem, eles têm muitos deuses. Então, quando José fala de Deus para ele está entendendo que o Deus que José está se referindo é um Deus, não é o Deus. Mas isso não importa, nem para José, nem para Deus, ok? Deus se utiliza de Faraó, Deus compartilha com Faraó, porque o Egito naquela época era o império principal, ok, do mundo, e Deus compartilha com Faraó o que é que está para acontecer sobre a terra, para que então ele possa operar por intermédio do Egito, por intermédio de Faraó, e preservar a vida sobre a terra, por causa da fome que haveria de vir. E isso é muito, muito especial. E nós, cristãos, né, nós evangélicos, se é que você está me ouvindo aqui é evangélico, né, ou é um cristão, nós precisamos entender
isso. Nós precisamos entender que Deus, ele opera independentemente das pessoas saberem quem ele é, independentemente se as pessoas realmente acreditam nele ou não. Deus usa governantes, Deus usa estruturas, Deus usa poderes para realizar os seus propósitos bons, redentores, salvadores no mundo. Muitas e muitas vezes o Antigo Testamento vai mostrar isso para a gente, e a história toda mostra isso para a gente. Então, nós precisamos aprender a não confinar Deus na nossa caixinha teológica, não confinarmos Deus à nossa caixa religiosa, ok? O Deus que se revela nas Escrituras, ele não é minha propriedade, ele não é sua propriedade, ele não pertence a ninguém, ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que, quando ele decide que é necessário que ele atue e haja por intermédio de qualquer realidade, qualquer estrutura, qualquer contexto e qualquer pessoa, ele fará isso, mesmo que essas pessoas, contextos e realidades não o reconheçam como um único e verdadeiro Deus. Então esse é um ponto muito importante para a gente poder compreender aqui, porque isso faz com que a gente, se a gente compreender isso faz com que a gente olhe para a história e a gente seja capaz de perceber, às vezes, movimentos de Deus que estão acontecendo em lugares e por intermédio de pessoas as mais inusitadas possíveis, assim como no contexto aqui iria acontecer através do faraó, ok? E aí então, em seguida isso, você vai ver que Deus concede a José uma palavra de sabedoria para aquela situação. Deus não só revela através de José os sonhos de Faraó, explica os sonhos de Faraó, mostra o que estava para acontecer, como ele também, através de José, traz uma palavra de sabedoria para lidar com aquilo que iria acontecer na terra. Isso é muito legal. Olha só, o verso 33 em diante diz assim: concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e estabeleça sobre toda a terra do Egito, que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Então, como eu disse, Deus traz uma revelação para Faraó, o homem mais poderoso daquela época na terra, o rei da nação mais poderosa que existia naquela época na terra, para que por intermédio dessa nação e por intermédio de Faraó, as pessoas das nações ao redor, os povos ao redor, aonde a fome iria se abater, pudessem ser socorridos. E em seguida ele traz então, através de José, uma palavra de sabedoria para mostrar para Faraó como é que ele deveria agir, como é que ele deveria proceder frente àquela situação. Frente à palavra de José, o faraó vai falar diante de todos os sábios que não existe uma pessoa mais adequada para fazer aquilo que José trouxe como palavra de sabedoria para ser feito do que o próprio José. Por que Faraó fala isso? Faraó fala isso porque ele reconhece que não somente a interpretação dos sonhos que José fez veio de Deus, como também a palavra, a orientação que José acabara de dar, foi dada por ele também por intermédio de Deus. Então olha só, vamos ver a partir do verso 37. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros, e portanto o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus?
Aqui na minha Bíblia, eu não sei como está isso traduzido na sua Bíblia, mas aqui na minha Bíblia está o Espírito de Deus com Deus aqui com letra maiúscula. No hebraico, a palavra Deus aqui é Elohim. Então, Elohim, na verdade, significa deuses. Então, de novo, é aquele ponto que eu argumentei. O faraó, ele está olhando para José e ele está reconhecendo que José, ele tem um relacionamento especial com Deus, mas ele não está entendendo esse Deus como um único Deus, ok? Literalmente traduzindo aqui, seria em quem esteja o espírito dos deuses. Então ele está reconhecendo que José, ele é uma pessoa especial que tem a ligação com os deuses. Que para ele, o Deus do qual José está falando é um dentre vários outros deuses. Mas por que eu estou reforçando isso? Eu estou reforçando isso para mostrar para vocês que algumas coisas que para nós, às vezes, por causa da nossa maneira, né, de ler a Bíblia e de interpretar as coisas como nós somos ensinados, nós construímos barreiras que para Deus não são barreiras. Nós construímos problemas que para Deus não são problemas. Nós achamos que temos que resolver coisas que para Deus não precisa ser resolvido. Veja, Deus não faz questão nenhuma de tentar provar aqui para o faraó que ele está errado, que ele não era mais um dos deuses, que ele era o único Deus. Ele não está interessado nisso. Por quê? Porque aqui o que Deus quer fazer é, através do exercício do governo dele, mobilizar faraó para que as nações da terra que iriam ser afetadas pela fome pudessem ser socorridas nessa sua necessidade. E ele estaria usando então o poderio do Egito e a vida de José para realizar isso. E José vai ocupar essa posição porque Faraó olha para José e ele reconhece que José tem o espírito dos deuses nele. Ou o Espírito de Deus, ok? Está nele. Então, o faraó declarou a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Então, veja o verso 39, aquilo que eu falei. Faraó, ele vai nomear José agora para um alto posto dentro do governo do Egito, mas ele vai fazer isso porque ele reconhece nas palavras de José, não apenas na interpretação que José traz dos sonhos, mas também na sugestão que José trouxe sobre o que fazer diante daquilo que foi revelado, que isso vem por intermédio de José, mas através de Deus, por causa de Deus. Então o faraó declarou a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. O faraó não sabe que Deus é esse, mas não importa, ok? Não importa que ele tenha vários deuses. Para Deus, o que importa aqui é que ele, Deus, está agindo, atuando através da vida de José, e Faraó está reconhecendo isso. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens, e só no trono te precederei. O faraó disse mais a José, vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Uau! Uau! Aqui começa a se cumprir o sonho que José teve quando ele tinha 17 anos, lá atrás. José aqui ele está com 30 anos de idade. Quando ele tinha 17 anos, ele teve aquele sonho de que os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam diante do feixe de trigo dele, o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele. Ou seja, que ele teria uma posição de autoridade que o colocaria acima de toda a sua família. Aqui começa a se cumprir o sonho. Veja só o que está acontecendo. A fidelidade de José a Deus, a fidelidade de Deus a José, promove favor a ele. Um favor que lhe é dado para que possa abençoar o mundo. José, o faraó reconhece isso. José tem soluções que vêm de Deus
para aquele momento da história. E aqui eu queria trazer mais um princípio para a gente. Veja, eu e você e cada pessoa que faz parte do povo de Deus, precisamos entender que nós somos instrumentos de Deus para trazermos soluções do céu para a terra. Precisa haver essa mudança, essa renovação na nossa mente como igreja, como povo de Deus. Como igreja, muitos cristãos entendem que ser igreja significa a gente estar voltado para dentro das nossas atividades, estar voltado para realizarmos nossas reuniões, né, e coisas relacionadas à nossa vida religiosa, que possam nos entreter e que possam trazer benefícios para nós. E sim, tem esse lado que a gente faz e que a gente vive como igreja. Mas a igreja não é isso, a igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para ser o povo que traz as soluções do céu para a terra. Então, eu falei aqui um pouquinho tempo atrás aqui com uma amiga que está nos seguindo aqui lá de Portugal, que é designer. Veja, designers, engenheiros, médicos, cientistas, professores, agricultores, viticultores, padeiros, mecânicos, qualquer outra área de profissão que nós, como cidadãos do reino de Deus, como cristãos, temos e ocupamos, nós precisamos olhar para isso e nós precisamos buscar a Deus para que através dessas áreas a gente possa estar trazendo soluções alternativas que existem no céu para dentro da nossa sociedade, para dentro da realidade do nosso mundo. Nós cristãos, muitas e muitas vezes, temos uma visão do que é a missão muito distorcida daquilo que Jesus mandou a gente fazer. A ordem de Jesus não foi para que a gente fizesse reuniões, para que a gente fizesse cultos, embora tenha lugar para o culto, tenha lugar para a reunião, tenha lugar para a gente estudar a Bíblia, tenha um lugar para a gente junto como povo de Deus celebrar o nosso Pai. Há espaço para isso, mas nós não podemos limitar a missão à ideia de que essas coisas que nós fazemos é a missão e a nossa vida dentro da sociedade, o nosso trabalho, nossos estudos, é coisa do nosso cotidiano, coisa do nosso dia a dia que não tem nada a ver com a realidade do reino dos céus. Não é verdade. Você é quem você é e você ocupa a função que você ocupa, você tem os dons que você tem as habilidades que você tem os gostos que você tem a profissão que você tem, porque assim como José, Deus quer, através da sua vida, trazer soluções para o nosso mundo, soluções para a nossa economia, soluções para a nossa educação, soluções para a nossa ética, soluções para a nossa moral, soluções para a nossa política, soluções para os nossos relacionamentos sociais, soluções. Quando a gente não compreende isso como povo de Deus e como igreja, e quando a gente não ocupa esse papel, essas soluções vão vir do inferno, que não são soluções, vão vir das trevas, que vai trazer morte, vai trazer destruição para a vida da sociedade, para a vida das pessoas. Vão vir de ideologias que vão promover o caos, vão promover a morte. É o que a gente está vendo acontecer dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque nós cristãos, médicos e outros cientistas, professores cristãos, ao invés da gente se ver e entender que essas profissões que nós temos são lugares que Deus está nos colocando para a gente promover, para Ele promover influência do reino através da gente, para Ele trazer o favor do reino para o nosso intermédio, para a nossa sociedade, a gente ocupa esses lugares, esses cargos, essas funções, sem o nosso compromisso de manifestarmos o reino de Deus, achando que nós estamos fazendo isso só por causa do nosso trabalho, da nossa profissão, dinheiro. Não é. José não está aqui ocupando um cargo do Egito que ele vai ocupar apenas para ele ser um nobre, apenas para ele ter poder, apenas para ele ter dinheiro, apenas para agora ele ser superior a Potifar.
Deus está colocando José nessa posição porque através dessa posição, a influência do reino, as soluções do reino, através de palavras de sabedoria que vão ser dadas por Deus, vão se manifestar por intermédio da vida de José para abençoar o mundo. E aí, então, o texto vai continuar mostrando para a gente que José realmente vai ocupar uma posição altamente estratégica. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Veja, na casa de Potifar, Potifar é o número 1, José é o número 2. Na prisão, o gerente da prisão é o número 1, José é o número 2. Agora, Faraó é o número 1, José é o número 2. Esse é outro princípio que a gente precisa entender. Eu já falei dele aqui, eu vou reforçá-lo. Nós precisamos entender como cidadãos do reino, como cristãos, como discípulos de Jesus, como embaixadores do reino de Deus, que nós não fomos chamados por Deus para ocupar o primeiro lugar. José não foi chamado para ser faraó. José foi chamado para ser influência sobre Faraó. Você não precisa ter a liderança maior, a liderança máxima. Os cristãos não precisam ocupar uma posição de reconhecimento máximo dentro da sociedade para gerar influência, para trazer a influência do reino, entende? Isso está acontecendo aqui novamente. José, ele tem domínio, assim como aconteceu na casa de Potifar, assim como aconteceu na prisão, agora vai acontecer no Egito. Ele vai ter domínio sobre todo o Egito. Mas ele não é o número 1. Ele está a serviço de Faraó. E a vida dele vai influenciar as decisões de Faraó. Você precisa, como cidadão do reino de Deus, como embaixador do evangelho, embaixador do reino de Deus, começar a entender, se entender assim. Ok? Aonde você está, dentro da empresa que você trabalha, na posição que você ocupa, você é um influencer, você tem influência, você é um influenciador do reino. As pessoas podem tomar decisões diferentes, a direção da escola onde você trabalha pode ir numa direção diferente, o seu patrão, a empresa onde você está trabalhando pode tomar posturas diferentes, porque você está lá, e porque se você tiver a coragem de abrir a tua boca e trazer a sabedoria do reino de Deus para dentro da realidade onde você se encontra. Você pode fazer isso na sua casa. Talvez você esteja me ouvindo aqui, você é um filho, e você diz assim, mas Ricardo, o meu pai não é seguidor de Jesus, não é cristão, minha mãe, eles tomam decisões erradas e tudo mais. Então, mas não sou eu que mando em casa, você não precisa mandar na sua casa, você pode estar abaixo, você pode ser o segundo, mas a sua sabedoria, a sua influência pode afetar a vida da sua casa, a vida da sua família, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de escola, afetar até mesmo a sua igreja. Eu converso com algumas pessoas que dizem assim para mim, mas Ricardo, o meu pastor não pensa como você, ele não tem essa visão do reino como você. Tudo bem, você ali pode trazer a sabedoria do reino para o ambiente da sua igreja e as coisas serem mudadas, as coisas serem transformadas. O texto vai continuar e diz para a gente, e aqui olha só como Faraó, esse é um texto que mostra aquilo que eu estou falando para você, como Faraó, quando ele olha para José, ele ouve José falando a respeito de Deus, ele não está pensando em Deus, que José está falando, como o único Deus, ok? Ele é um Deus no meio dos deuses dele, é assim que Faraó está entendendo, e essa parte do texto mostra isso para a gente claramente. Olha só o que o texto diz, verso 44, e acrescentou ainda Faraó, eu sou Faraó, mas sem tua permissão, ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Olha a influência que o homem adquiriu. E Faraó impôs a José o nome de Zafanete Paneia. Ou seja, assim como aconteceu na história de Jacó, que o anjo mudou o nome de Jacó para Israel, e Israel, a história de Jacó acabou e a história de Israel começa a partir dessa mudança de nome. Essa é a ideia mais ou menos aqui. Faraó está dando um poder para José, mas Faraó está transformando José
embora ele não fosse, em um príncipe do Egito. Então ele dá um nome egípcio para José. Mas ele não olha José apenas numa perspectiva de alguém que vai ter um poder político. Ele olha para José como alguém que tem esse poder, esse conhecimento, essa sabedoria, porque ele é alguém que tem relacionamento com os deuses. E aí o que ele faz? Ele vai dar por esposa para José a filha de uma sacerdotisa. Por que ele faz isso? Porque na cabeça de Faraó, José, ele tem uma relação com esse Deus aí, assim como a sacerdotisa lá tinha relação com outro Deus. Então ele está vendo José dentro desse ambiente. Ok? E José não se opõe a isso. Olha só, e o faraó impôs a José o nome de Zafanete Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu e inspecionou toda a terra do Egito. Então ele se casa com uma filha de uma sacerdotisa. Essa decisão de Faraó mostra pra gente que Faraó olha para José assim como ele olha para os demais sacerdotes, né, do seu reino, do seu império. E aí o texto diz que José sai então para supervisionar a terra do Egito e se cumpre aquilo que José revelou para Faraó. Há 7 anos de bonança, e nesses 7 anos de bonança, o verso 49 diz que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando a cifra. As quantidades iam além de toda medida, parecia a areia das praias do mar. Então realmente foram 7 anos de muita abundância, e José colocou em prática aquilo que ele sugeriu para Faraó, e ele conseguiu acumular muitos recursos, muita comida, ok? Nos celeiros das cidades, conforme nos armazéns que ele construiu para reter então e armazenar, né, os cereais que eram colhidos lá nas lavouras. Aí no verso 50, nós vamos entrar na seção final, que vai dizer assim: antes de começarem os anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. E aí, os versos 51 e 52 vão mostrar para a gente os filhos e os nomes que José vai dar aos seus filhos. Esses nomes dados, eles têm, por um lado, o reconhecimento de José na providência de Deus para com a sua vida ali no Egito. Okay? Então vamos ver. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então, o nome que José dá aos filhos dele, primeiro, faz com que a gente perceba que José é capaz de reconhecer em toda a sua história ali no Egito, que é marcado por traição, por injustiça, por caos, a providência de Deus com ele, favorecendo a presença de Deus com ele, a mão de Deus com ele. Em nenhum momento José atribui essas situações a Deus. Ao contrário, ele consegue enxergar Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus para com ele no meio de toda essa situação. Em contrapartida, o nome que José dá, principalmente para o primeiro filho, mostra também que na cabeça de José, ele estava rompendo com a história dele antiga. Ele estava assumindo aqui a sua nova identidade egípcia. Ele estava assumindo aqui que ele, a partir daquele momento, José havia deixado de existir e agora ele era Zafenate Paneia. Então ele diz: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Veja, muitas vezes, por que José faz isso? Porque, sem dúvida nenhuma, a alma de José estava ferida com tudo o que aconteceu na vida dele por conta daquilo que os irmãos dele fizeram com ele. E a escolha que ele faz aqui é de dizer: eu rompo com a minha história, eu rompo com o meu passado. Eu não quero mais saber disso. E aqui eu quero trazer outro princípio para nós.
muitas vezes é isso, a gente acha que essa é a solução para a nossa vida também. A gente pensar que o melhor para nós é romper com as pessoas, romper com a nossa família, romper com a nossa história, romper com uma determinada grupo de pessoas, com uma determinada igreja, ok? Porque essas circunstâncias, situações trouxeram sofrimento para a nossa vida. Então, às vezes, nós tomamos uma postura e uma decisão assim como José. Nós somos capazes de reconhecer a providência de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida no meio do caos, mas, ao mesmo tempo, a gente acha que a melhor coisa que a gente tem a fazer é abrir mão, né, do nosso passado, abrir mão da nossa história, ok? Não na perspectiva da conversão, de nos tornarmos uma nova criação, mas na perspectiva de romper com a nossa história, romper com a nossa família, romper com os nossos relacionamentos, achando que fazendo isso nós vamos começar uma nova vida, nós vamos esquecer as coisas, ok? Essa é uma opção, é uma alternativa que a gente tem, mas ela não é a melhor opção, ela não é a melhor alternativa, e a gente vai ver que José vai conhecer e vai aprender isso aqui, ok? Então o texto diz que chega o final dos 7 anos de abundância e começa então os 7 anos de fome, de escassez, e aí o povo do Egito quando começa a sentir fome, quando as coisas começam a acabar, eles vão reclamar com o faraó manda eles procurar José, e aí o que José faz? José, ele instaura a lei da oferta e da procura, né? As pessoas começam a ir até ele. Veja, ele tinha tomado 5%, ele tinha tomado 1/5, né, da colheita dos cereais, né? Foi a sugestão que ele fez, e ele havia estocado tudo aquilo que havia sido colhido, e agora, ao invés dele simplesmente devolver para o povo, o que ele faz é vender para o povo. Diz assim: contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimento com o rei, então ele ordenou ao faraó e a José fazer tudo quanto ele vos disser. Nesse momento a fome já assolava todas as terras, então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera a mais severa falta de alimentos. Então, José, ele começa a vender todo o alimento que ele havia estocado, primeiramente para os próprios egípcios e depois para outros povos que começam a saber que no Egito tinha comida e ir lá buscar comida, e com isso ele começa então a aumentar o poderio de Faraó, a ponto do Egito se tornar, então, em pouco tempo, o império mais poderoso da Terra. Beleza? Ok, acabou a nossa live, ficamos por aqui. Deixa eu ver o pessoal que entrou depois, as interações da turma aqui com a gente, antes da gente terminar. A última pessoa que eu falei um oi foi para o meu amor, a Suzy. Olá, Débora, bem-vinda. Fala, Vivi. Muito bom ter você aqui também. Fabiana, pastor, fiquei muito melhor desde que orou por mim. Louvado seja Deus. Aleluia, Fabiana. Jesus está vivo, ele é bom. Bento, olá, bem-vinda. Olá, Paula. Olá, João da Almeida. Que legal que você está aqui com a gente. Olá, Adelaide. Nutri Adelaide, né? Então deve ser nutricionista, é isso? Olha lá, influência, hein? Fala, Débora, que legal que você está aqui com a gente. Olá, Ana Kelly, chegou aí. Beijo para você, presente. Olá, Genaíne. Oi, Zenaide, que legal que você está aqui. Muito bom, saudade de você. Beijão, querida. Deus abençoe. Olá, Melissa. Melissa Carniel, é minha prima. Olá, Melissa, tudo bem com você? Beijo aí para todo mundo de casa. Fala, Moisés. E aí, meu brother? Que bom ver você aqui de novo também. Olá, Raíssa, bem-vinda. Já Profete, acho que é isso. Será que é alguém de fora? Se for, não sei, não deve ter me entendido, né? Olá, Eber, que legal que você está aqui. Olá, Otto. Oi, Luciana, bem-vinda. Fala, Betinha, beleza? Beijão para você. Quase que não conseguiu, mas conseguiu, né? A mamãe tá aí, ó. Manda um beijo para ela também. Olá, aqui Viviane já falei, Sônia Silva já falei. Amém, Sônia, isso mesmo. Ei, gente, hoje é aniversário da Sônia Schur, quem escrevi para você já, Sônia, mas meus parabéns aqui, Deus abençoe sua vida, ok?
Nome fácil pronunciar, né? É verdade. Muito bem, gente. Amém. Amei estar com vocês aqui. Se você entrou e a live já estava acontecendo, lembra que logo que eu sair, ela fica salva aqui na minha conta do Instagram. Você pode assistir toda a live, ok? E se eu conseguir baixar, ela vai lá para o meu canal no YouTube também, Plataforma do Reino. Você pode seguir o meu canal lá, assina lá, é gratuito. Me segue por lá, que lá também tem outros materiais para você, tá bom? Uma boa noite de sono e descanso para você. Um dia abençoado amanhã. Espero você amanhã às 18 horas aqui, tá bom? Beijo